Um sábado de homenagens aos mortos na guerra da Ucrânia, que completa hoje 2 anos sem perspectiva de solução. Lado a lado, com buquês de flores nas mãos, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky caminhava com os primeiros ministros da Bélgica, da Itália, do Canadá, além da presidente da Comissão Europeia. Todos depositaram a homenagem em um memorial em Kiev que celebra os mortos em protestos pela democracia e pela integridade da Ucrânia há 10 anos. Hoje, a realidade é ainda mais dura. Há exatamente 2 anos, o país era invadido pela Rússia. O mal será derrotado e todos os assassinos russos, começando por Putin, vão responder pelo que fizeram, declarou o presidente ucraniano. Ainda na capital ucraniana, um jardim de fotos e bandeiras representando os mortos nestes 2 anos. Do lado russo, o simbolismo é militar e foi marcado por uma visita às tropas pelo ministro da Defesa do país. Nos últimos dias, os russos têm comemorado pequenas vitórias militares em uma guerra que parece não ter fim e deixou um rastro de destruição, com mais de 10 milhões de ucranianos obrigados a abandonar os lares e um número de mortos que não tem dados oficiais, mas pode ultrapassar 700 mil pessoas entre civis e militares, segundo estimativas de imprensa e organizações humanitárias. A guerra da Ucrânia, ela é um processo dentro de uma questão maior, que é a reorganização da ordem internacional nesse século XXI, né? E a consolidação meio do bloco ocidental, Estados Unidos e europeu, versus um bloco liderado pela China, do qual a Rússia agora certamente está muito mais inserida. No fórum em que a solução poderia ser buscada, a Organização das Nações Unidas, o ministro para o exterior da Ucrânia e o embaixador da Rússia trocaram acusações. O presidente da ONU, Antônio Guterres, disse que a guerra é uma ferida aberta no coração da Europa e pediu o fim dos ataques. De um lado, Vladimir Putin cada vez mais isolado do mundo, mas com conquistas importantes do território vizinho e recuperado das sanções impostas pelas potências econômicas. A economia russa, de alguma forma, conseguir manter o seu crescimento na casa dos 3%, com uma estabilidade econômica e com um controle inflacionário, que era exatamente o que as sanções gostariam que fosse ao inverso, né? Do outro, Zelensky lidando com tropas exaustas, escassez de munições e um apoio financeiro cada vez mais difícil de chegar. Estruturalmente, a Rússia tem mais capacidade de aguentar-se nesse conflito por mais tempo, enquanto a Ucrânia está já num limite muito perigoso, tanto do ponto de vista dos seus recursos bélicos, quanto dos seus recursos humanos. O futuro da guerra hoje depende em grande parte da eleição americana deste ano. Se voltar à cadeira de presidente, Donald Trump, que é simpático a Putin, pode fechar ainda mais a torneira de recursos para Zelensky, forçando uma reorganização dos papéis dos países envolvidos no conflito. Para o Vladimir Putin, a melhor notícia nesta guerra, nesse processo todo de guerra, seria a vitória do Donald Trump nas eleições no final desse ano, porque isso certamente tiraria aí um aliado fundamental da Ucrânia, deixaria muito para os europeus, né, suportar os custos desta guerra contra a Rússia. Então, certamente, não há dúvida nenhuma de que para o Vladimir Putin o melhor cenário seria uma vitória do Donald Trump. E hoje na Rússia, a mãe de Alexei Navalny, principal opositor de Vladimir Putin, recebeu o corpo do filho, morto há 9 dias numa prisão no Ártico. O atestado de óbito registrou que Navalny morreu de causas naturais, mas a família do ativista acusa o governo russo de assassinato. Líderes do G7, o grupo das 7 maiores economias do mundo, voltaram a exigir o esclarecimento da morte, ameaçando novas sanções contra a Rússia.